Recordações de Chico Xavier. R. Ranieri. O autor é detentor de grande convivência com Chico Xavier. Por várias décadas, teve contato direto com o medianeiro, quer participando das reuniões espirituais em Pedro Leopoldo e Uberaba, ou na intimidade de sua própria residência. Ranieri ressalta nesta obra que as gerações, atuais e vindouras, têm que saber tudo aquilo que se relaciona com a personalidade de Chico Xavier e, por isso, o autor esclarece, dando os mais variados informes sobre o apreciado médium. Os fatos relacionados com a mediunidade de Chico Xavier, os problemas do lar, os amigos, os assuntos editoriais, os familiares, enfim, toda uma vida de lutas, dificuldades e alegrias são explicados um a um, em Recordações de Chico Xavier. Chico Xavier já não pertence mais a si mesmo ou à sua família terrestre. Tudo o que lhe aconteceu ou o que venha a lhe acontecer pertence à grande família humana. É patrimônio da humanidade. O que pensa, o que sente, o que faz, o que sofre, o que vive, é território de todos nós. Sei que é verdade que condena os outros o fará sofrer mais uma vez. O que vamos fazer? A cada um segundo as suas obras. Dedicatória. Ao Geraldo de Vasconcelos, o nosso Geraldinho, dedico esta obra e agradeço profunda e sinceramente a sua generosidade, permitindo-nos que escrevêssemos este e outros livros na Chácara Pastoral. Com esse gesto de amigo, concedendo-nos a possibilidade de viver ali dias inesquecíveis, entre as palmeiras que sussurram ao vento, o abacateiro enorme que contemplamos da janela e os laranjais em flor, ligou-se para sempre ao nosso humilde trabalho a figura imortal de Chico Xavier. O futuro há de falar de todas estas coisas e Deus que tudo vê e tudo sabe há de recompensá-lo com alegria e fé. Fique certo que nas noites de luar hei de me lembrar que muitas vezes na Chácara Pastoral vi a lua nascer e depois sumir entre as nuvens, enquanto nossa alma deslumbrada recordava os momentos imortais que vivemos com Chico Xavier. Ali, muitas vezes, senti Beethoven, o seu pensamento e a sua alma e parecia-me vê-lo, no silêncio da noite, sob as árvores, num piano antigo, tocar as notas indizíveis da sonata. Outras almas vias eu caminhando sobre as folhas secas e alegrei-me e chorei com elas, no triunfo da ressurreição. Meu querido amigo, há gestos que não se pagam. Oscar Wilde, prisioneiro, príncipe das letras inglesas, entre a multidão que o apupava, viu um homem, só ele, que tirou o chapéu à sua passagem. Em Reading, em longas noites de sofrimento, recordou aquela atitude como o pássaro agradecido que vem comer na mão de seu amo. Assim, também eu, com o coração aberto, como o palácio do sentimento, curvo-me agradecido diante da grandeza da sua alma e espero que o que fez hoje por nós, se transforme amanhã, em alegria para a humanidade inteira. R. Ranieri. Guaratinguetá, 17 de janeiro de 1974. Chácara Pastoral, Engenheiro Neiva. Recordações de Chico Xavier. Escrevemos esta obra para o futuro. É um roteiro, caminho e indicação para os que vierem depois de nós. Ainda não é uma biografia. Sê-lo-á no futuro. O que grafamos é que o fizemos propositalmente. Sabemos que os homens que virão pesquisar a vida de Chico Xavier hão de ser como aqueles que bateiam o rio. Querem pedras preciosas, pérolas e notícias. Procurariam às cegas se não tivessem um mapa, pois deverão percorrer um continente. Nós lhes demos o mapa, o índice, o roteiro. Ser-lhes-á fácil encontrar o caminho. Dissemos coisas agradáveis e contamos histórias duras. Não poderíamos fugir da verdade. A verdade às vezes dói. Dói também o nosso coração. O que fazer? Falseá-la? Não. A falsidade é como o pássaro negro, o pássaro da escuridão. Não fizemos uma biografia, como os homens atualmente entendem biografia. Encontramos um homem e depois vimos que era um santo, abraçamos o santo e contemplamos o amigo, nele havia tudo.
a sabedoria e o amor. Amamo-lo à nossa maneira, como o amigo ama o amigo, como o irmão ama o irmão, como o pai ama o filho e o filho ama a mãe. Conhecemos a sua grandeza e a sua fragilidade. Falamos de uma e de outra, certos de que o futuro nos compreenderá. Esta é uma carta para o futuro, para os homens que ainda vão nascer, para os filhos dos nossos filhos e os netos dos nossos netos. Eles nos compreenderão. Não escrevemos um livro para escrever apenas mais um livro. Escrevemos uma carta para o futuro. Os faraós deixaram os seus túmulos, os seus deuses, se a sua história grafados na sepultura. Nós deixamos um livro, um simples livro, a história de um rei espiritual que governou as almas quase meio século e que as governará, em nome de Jesus, por muitos séculos. Raneri 17 de 01 de 1974. 1. Memória integral. Às vezes, nosso pensamento se perde no tempo. Voltamos a ver as coisas, os seres e os homens nitidamente, como se o passado retornasse através de um filme. Ouvimos as vozes e sentimos pulsar ainda os corações daqueles que verdadeiramente amamos. Quem amou e possui recordações guarda maravilhoso patrimônio espiritual. A memória é a preciosa faculdade que mantém viva a identidade do homem no tempo e no espaço. Faiscador dos rios onde abundam pedras de inestimável valor, tornamos a faiscar certos de encontrar os tesouros do tempo e as alegrias da alma. Foi há muitos anos, por volta talvez de 1946. A mocidade explodia em nossa alma. Encantados com a redescoberta da espiritualidade, dedicávamos grande parte de nosso tempo às coisas do espírito. Efigênia França era um médium em desenvolvimento que estudávamos com profundo interesse. Pediu-nos Efigênia que fôssemos com Sião Chico. Não conhecíamos Chico a não ser de nome e pelos jornais, pois havíamos acompanhado a publicação das mensagens de Humberto de Campos. Belo Horizonte alvoroçara-se com o caso. Agripino Grieco estivera presente e reconheceram o estilo como sendo do mais perfeito Humberto, e Augusto dos Anjos como o inimitável poeta do eu. O país inteiro seguia as manifestações de Humberto de Campos. Os espíritas, empolgados, os céticos e religiosos, descrentes ou na expectativa. Humildemente, chegamos em Pedro Leopoldo. Na casa simples, cor-de-rosa desbotado, onde Chico recebia o povo e os espíritos, nós entramos. 3 bancos apenas para os assistentes, mesa tosca para os trabalhos e um banco rústico para o médium e aqueles que o ajudavam. Chão de tijolo. O sol da tarde caía pouco a pouco no ocaso. Naquela época, uma viagem de automóvel a Pedro Leopoldo levava no mínimo 2 horas e a estrada de terra nos cobria de pó. Efigênia com seu olhar melancólico, semblante de menina ingênua pura e Leonel, mais ingênuo ainda, cheio de um certo orgulho que sempre o acompanhava, orgulho de realizar ou concorrer para a realização de coisas importantes. E aquele era um fato importante. Importantíssimo. Chico chegou, muito gordo, com o olho defeituoso e a face morena, com um grande sorriso de fraternidade. Abraçou-nos a todos e ouviu as lamúrias da Efigênia e o seu problema. Falou de sua doença e de sua mediunidade. Chico animou-a carinhosamente. Não nos deu muita atenção. Sentados no banco ouvíamos respeitosamente os seus esclarecimentos. Não havia ninguém. Só nós, com toda a liberdade. Rindo e ensinando, Chico ia nos falando da comunicação entre os 2 mundos. Consolava e ensinava. Ensinava e parava. O sol ainda quente esbatia-se na poeira. A rua quase deserta, poucas pessoas. Pedro Leopoldo era nossa e ele nos recebia simplesmente, sem problemas e sem multidão. Era no começo e o futuro nos esperava a todos. Entramos no automóvel e fomos nos despedindo. Por fim, segurou-me as mãos com as 2 suas e disse: Rafael, ainda veremos de nos encontrar de novo. O carro partiu vagaroso e uma sensação estranha dominou-nos o espírito,
A impressão da simplicidade, da pobreza, da ingenuidade e da bondade daquele moço. No futuro haveríamos de encontrá-lo de novo. O mundo inteiro haveria de encontrá-lo e aquela terra esquecida que o vira nascer iria se tornar célebre no mundo inteiro. 2. Telefone do além. Alguém me chamou. O telefone da vizinha está chamando. Seu irmão Agostinho. Atravessei a rua e ouvi ao telefone: Américo, Chico Xavier quer falar com você. Estranhei o fato. Chico Xavier? O que é que há? Não sei. Telefonou, de Pedro Leopoldo para cá, dizendo que quer falar com você. Amanhã às 5 horas da tarde telefonará de novo. No dia seguinte estava eu ao telefone. O que desejaria o Chico? Coração aos pulos. Grande alegria na minha alma, estava lá. Às 5 horas em ponto, na linha telefônica da rua Guajajaras, casa de minha mãe, onde morava meu irmão. Alô? Ranieri? Aqui é o Chico. Recebi sua carta. Depois de amanhã, à noite, passarei em Belo Horizonte, pelo trem, e gostaria de falar com você na estação. Que horas? Creio que o trem passará às 9h15. Realmente, no dia aprazado, preparamos uma broa de fubá mineira para o café da noite e avisamos o Jair para ir conosco esperar o Chico. Como ir sem o Jair, que era nosso amigo incondicional, companheiro inseparável de espiritismo? Levamo-lo. A noite ansiada chegou. O trem, porém, custou a chegar. A estação nossa conhecida, pois fomos menino levado naquela estação, brincando à noite no jardim da praça, saltitando como pardal. Lá fora o monumento, um homem nu, pulsante, bandeira na mão, de bronze. Majestático. Imponente, cheio de força e vigor. O artista, não sei qual, talvez Bernardelli, dera-lhe força e vida. Representava o quê? A liberdade, a segurança, o poder? Não sei. Parecia-me que a libertação. Minas Gerais dos inconfidentes, dos homens que sempre lutaram pela liberdade. O trem apitou ainda longe. Era o Chico que chegava. Jair olhava-me ansioso. Vem nada, disse ele. Você acredita nisso? O Chico? Vem sim, ele falou que vem. Falou pelo telefone. O outro olhou-me incrédulo. Você se lembra daquela carta que você mandou rasgar? Pois é, se eu tivesse mandado a carta naquela época para ele, ele viria. Jair não disse nada. O trem entrava na plataforma, apitando. Logo, vimos-lo descer com um sorriso e caminhar para nós. Ranieri, como vai? E abraçou-me longa e carinhosamente como velhos amigos. Apresentamos o Jair, e ele abraçou o Jair. Parecia que dois velhos amigos se reencontravam de novo após longos e dolorosos anos de separação. Eu estou apenas de passagem, disse ele. Vou visitar minha irmã, mas queria conversar com você um pouco. Vamos em casa comer uma broa de fubá, foi o que dissemos. Conversaremos um pouco e depois você vai. Saímos da estação e seguimos a pé. Ruas escuras ou com pouca iluminação. A penumbra artificial espalhava sombras nas calçadas como fantasmas. Estranhos fantasmas. Braço preso no braço, Chico nos conduzia e acompanhava. Falava-se e ria. Ria e falava e em pouco tempo estávamos dominados por sua inimitável personalidade. Magnetizados. Presos a ele como se já o conhecêssemos há séculos. Olha, recebi a sua carta. Deus lhe pague, disse ele. Foi um grande conforto. Encheu minha alma. Pouca gente acredita, como você, que eu sofra. Todos pensam que vivo voando no mundo da felicidade. Não sabem que eu também sofro. Sua carta trouxe-me confortadoras expressões de amizade e entendimento. Ranieri, você é um continente imenso onde sua consciência legisla com sabedoria. Fiquei pensativo. Eu me considerava tão errado. Embora, na verdade, sempre houvesse colocado em alta posição minha própria inteligência.
Nessa época eu ainda me julgava um gênio. Pelo que pude observar, dos 15 aos 25 anos nós nos consideramos gênio. Dos 25 aos 35 passamos a admitir que somos um homem inteligente. Dos 35 aos 50 entramos no período em que já estamos duvidando da nossa inteligência e começamos a aceitar que na realidade somos um burro. Nessa época, nós ainda criamos ser um gênio. Por isso, a palavra dele caiu em terreno fértil. Nossa mediunidade se desenvolveu e também aceitávamos que nas nossas manifestações geniais poderia perfeitamente haver a presença dos espíritos. Chico irradiava algo de estranho, de diferente. Seu sorriso lhe iluminava o rosto e dele vinha alguma coisa que pacificava e comovia. Conversamos sobre as cartas. Sabe, Chico, em tal época me deu vontade de lhe escrever uma carta. Escrevi. Disse-lhe isto, isso e aquilo. Chico olhou-me espantado. Bem, acrescentou ele, mas nessa ocasião estavam me ocorrendo esses fatos mesmos. Pois bem, antes de lhe mandar a carta mostrei ao Jairé. Ele me disse que eu estava louco, que você era um médium poderoso, que convivia permanentemente com a espiritualidade superior e que não necessitava de que o consolasse. Fiquei envergonhado. Guardei a carta no bolso e depois rasguei-a. De fato, pensei comigo, o Jair tem razão. 3 ou 4 meses depois, escrevi nova carta, mas também não mandei porque mostrei à família e a reação foi a mesma. Agora, lhe enviei esta. O Chico ouviu e apontou todos os fatos que lhe ocorreram justamente nas ocasiões em que nós lhe escrevéramos as cartas. Fatos graves e problemas de sua família. Lembrou-se que na penúltima receberam um ultimato da irmã para ir embora de casa. Chico havia ganho um piano de uma firma constituída por 2 irmãos instalados no Paraná. Ouviram dizer que no fim da vida ele iria tocar piano mediunicamente. Receberia os grandes compositores do passado. Beethoven, Liszt, Chopin e muitos outros talvez. Entusiasmados enviaram-lhe um piano Brasil. Chico o recebeu cheio de alegria, mas Emanuel não lhe permitiu que estudasse piano. Os pobres e os doentes procuravam-no aos milhares. Como poderia ele, segundo Emanuel, parar para tocar piano? E Chico não parou. O piano ficou esperando o tempo. Mas o tempo não veio. Chico criara 6 irmãos, acabara de criar, após a morte da madrasta. O pai, bom e ingênuo, andava pelo mundo. Vendia bilhetes de loteria e na realidade não compreendia o Chico. Ninguém compreendia. Jesus também não fora compreendido por seus irmãos. Quando sua mãe e seus irmãos ouviram dizer que ele estava reunido numa casa em meio a uma grande multidão curando os enfermos, os paralíticos, os aleijados, os cegos e os alucinados, pensaram que ele estava doido e foram buscá-lo. Mas o Senhor respondera apenas ao mensageiro que fora avisá-lo que eles estavam lá fora. Meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Ora, com isso, demonstrou a sua filiação universal a todos os que fazem a vontade de Deus, a todos os que são espiritualizados e não aqueles que se nos ligam somente pelos laços do sangue. Como, pois, poderia a família de Chico Xavier compreendê-lo? Ela que era católica e que frequentava desde cedo a igreja. Difícil, muito difícil. Aqueles que são livres buscam o amor e a liberdade. Uma das irmãs do Chico se casara com um P. Um rapaz profundamente católico que andava com um crucifixo pendurado no pescoço. Nada sabia de espiritismo e, evidentemente, só o amor à moça o conduzir àquela família. Chico fizera o casamento e ficaram todos morando juntos na mesma casa. A vida era dura e morar na outra casa seria despesa dobrada. O movimento de gente à procura de Chico Xavier era muito grande. Verdadeiras romarias. E a coisa era o dia inteiro. Todos trabalhavam e vinham cansados do trabalho material. Chico era simples escriturário na fazenda Modelo, pertencente ao Estado.
Ali legislava Rômulo Joviano, homem enérgico e duro. Mantinha Chico preso, escravizado. O dia inteiro na labuta de ganhar o pão de cada dia. À noite, as reuniões. Andar na rua era difícil para ele. Alguém sempre o abordava para lhe pedir conselhos, ou receitas ou para uma palavra. Caçavam-no por toda parte. A família, é lógico, era sacrificada. As irmãs sofriam com aquelas invasões casa adentro. Qualquer um chegava e tomava conta. L. I. P. Amavam o Chico, mas não podiam mais aguentar aquilo. E não aguentaram. Um dia, a irmã e o cunhado chamaram o Chico para uma conversa. Como é, Chico? Nós não aguentamos mais. Esse movimento todo, essa gente, disse a irmã, você sabe, e o P. é católico. Chico olhou sem compreender bem o que diziam. Levaram um choque. Bem, eu sei. Não é fácil. Mas Jesus, o que eu quero saber é se você sai de casa ou nós temos de sair. Quase sem fala, respondeu com os olhos rasos d'água. Não, eu saio, vocês ficam. Então está certo. Mas e o piano? O P. está estudando piano. Você vai levar? Não, não. O piano eu dou de presente para vocês. Chico saiu para a rua e arrastando as pernas, alma em lágrimas, foi para o correio. Não sabia o que fazer. Chegando ali, no monte de cartas recebidas, estava a nossa. Abriu e leu: Chico, nós somos seu irmão. As portas de nosso lar estão abertas para você. Estarão sempre abertas e a nossa família e a sua família. Estaremos sempre em nosso posto à sua espera. Diante de seus olhos, lendo a carta, Emmanuel descerrou-lhe imenso painel e ele, emocionado, nos viu com ele em Roma e éramos dois irmãos do que se amavam profundamente. E as cenas se sucederam na sua visão do passado. O amor que nos unia era o amor eterno, imortal. Encheram-se-lhe os olhos de mais lágrimas, agora de imensa alegria. O coração aflito, embebeu-se novamente de luz e claridade e, naquele mesmo dia, sob a força do passado distante, ligou o telefone. Havíamos-nos reencontrado e éramos dois irmãos. Deus em sua glória permite, às vezes, que aqueles que muito se amam, através dos milênios se reencontrem e reconheçam. 3. No Alto de Santa Teresa. Morávamos no alto da floresta, em Santa Teresa, próximo ao Horto Florestal. Belo Horizonte esplendia na paisagem serena de cidade nova que cresce. À noite, de calor, facilitava-nos a marcha. Ouvíamos o amigo que ressurgira do fundo dos milênios, embevecido. Havíamos completado o curso de Direito naqueles dias. Com o diploma na mão, aguardávamos o futuro. Durante algum tempo vinhamos nos dedicando ao estudo dos fenômenos espíritas e à compreensão da doutrina. O sol da vida brilhava em nossos olhos. A alegria de viver renascera em nossas almas, após a morte de nossa filha. O mundo marcha e nós marchamos com ele. Temos de marchar. De nada adianta parar e chorar sobre as próprias desilusões. A vida tem as suas exigências e nada mais certo do que a morte. Tendo inevitavelmente de morrer um dia, de que vale sofrer antecipadamente. A esperança ainda é a sabedoria dos homens e a grandeza do futuro. Curvado sobre o abismo das próprias necessidades e imperfeições, deve o homem aceitar humildemente os desígnios de Deus a seu respeito. Heleninha morrera, mas, como Jesus, ressurgira dos mortos para nós, através de uma mensagem maravilhosa. Demonstrara-nos a sua presença além da morte. Viera e nos falara. Mais tarde, haveria de se materializar e conversar conosco e nós haveríamos de falar com ela. Acompanhamo-la até o sepulcro e vimo-la, depois, entre nós, com os mesmos cabelos louros cacheados, os mesmos olhos vivos e a mesma voz de criança que nos amava. Ressurgira dos mortos para a imortalidade gloriosa e para a vida eterna.
Jesus também ressurgira dos mortos, falara a seus discípulos e dissera da vida eterna. 40 dias passara com eles materializado e completara os ensinos demonstrando-lhes que além da vida humana existia outra vida, a vida do Espírito. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar o caminho para vocês. Éramos moços, cheios de esperança. A morte destruíra-nos a alegria de viver. Viver para quê? Se aquela que amávamos deixar a vida repentinamente. Só os soluços da alma desterrada respondiam às nossas desilusões. Na doutrina encontraríamos de novo a ressurreição e a vida com Jesus. E Jesus era a imortalidade e o amor eterno. Chico caminhava, roupas simples, sem gravata. Ia apenas tomar o café com broa de fubá. Jair perguntava-lhe coisas sobre os espíritos que se comunicavam em nosso meio. Ele respondia alegremente. Nessa época recebíamos o latino e mais uma meia dúzia de espíritos, especialmente escritores estrangeiros. Entre eles, Oscar Wilde, com quem temos profunda afinidade, e Voltaire, unido a nós pelos laços intelectuais da mocidade. Mensagens literárias e doutrinárias ao mesmo tempo. Era para nós motivo de grande alegria falar desses amigos espirituais. Jair indagava, queria saber. A paciência do Chico é imenso patrimônio que o acompanha. Suas palavras caíam-nos na alma como água cristalina dos lençóis da cachoeira sobre as águas do lago. Estrelava-lhe a mente de pensamentos novos e de infinita sabedoria. Pontilhava suas palavras com pequenas historietas e casos interessantes, provocando-nos o riso e às vezes arrancando-nos até alegres gargalhadas. Chico é um grande conversador. Frank Harris disse de Oscar Wilde que ele era um conversador genial. Nós não saberíamos classificar talvez Chico Xavier como conversador. Quem sabe o maior conversador mediúnico que o mundo já viu. O que ele diz, como diz e como pensa, são coisas extraordinárias. A palavra brinca-lhe nos lábios como criança atravessa brincando no jardim. Salta, corre, pula, e cabrioleia. A vivacidade de suas expressões é inimitável e a novidade das palavras e frases que pronuncia. Em sua boca, a palavra tem um sabor novo e um novo significado. Por exemplo, falando de um amigo comum, o Machado, alguém lhe dizia, Chico, o Machado é um homem bom, formidável. Ah! Respondia o Chico, o Machado é o namorado de todos. Certa ocasião conversava conosco e saiu-se com esta, Ranieri, você tem fome de Jesus Cristo. A maneira de dizer dá a essas frases uma tonalidade e um sabor surpreendentes. E tudo lhe sai tão natural, tão simples, tão perfeito. Chegamos em casa. Rua Itacolomito, 106, está. Teresa. A luz da entrada acesa, a sala iluminada. Casa nova, embora modesta. Chico entrou meio desajeitado. Cumprimentou sorridente e sentou-se enquanto esperava o café com broa. Minha mãe chegou depois, mas não entrou. Preferiu ficar lá fora. Não vou conversar com esse homem de olho torto, disse ela de má vontade. Mulato feio, o que é isso, mamãe? É um homem bom. Não fale uma coisa dessas. Com a bolsa na mão, ficou lá fora como criança que faz birra. Na realidade estava fazendo birra mesmo. Alguém sentou-se com ela na área e ficaram conversando, indiferentes ao que se conversava lá dentro. Chico contava-nos as suas histórias interessantes e espirituais. Comentava-se Emmanuel e ali falava com respeito do senador romano Publius Lentulus Sura, em 1931, dizia ele. Emmanuel me apareceu na forma de um velhinho de cabelos brancos e nunca mais me abandonou. Visualizamos Emmanuel velhinho aproximando-se pela primeira vez do Chico e dizendo-lhe que tinham uma missão juntos, que haviam estado em Roma ao tempo em que Emmanuel era o orgulhoso senador Publius Lentulus e fora seu pai. Mergulhávamos num passado de 2000 anos. Aquele Emmanuel velhinho naturalmente era uma das figuras mais espiritualizadas do grande espírito,
Porque todos nós temos as figuras mais espiritualizadas e as menos espiritualizadas. Através do milênios temos muitas vidas, numas fomos prepotentes, generais, imperadores ou governantes, padres ou bispos e papas romanos. Noutras fomos índios ou mendigos e atravessamos o mundo como quem atravessa um palco representando um papel. Mas as nossas vidas arrastadas no rio da vida, ora vão ter a uma praia, ora atingem um encachoeirado, outras vezes saltam desesperadas na correnteza. Nem todos se recordam do passado milenar. Alguns apenas têm esse privilégio. Empédocles e Pitágoras recordavam-se de algumas de suas vidas. Nós, hoje, espíritas cristãs, também tomamos conhecimento de algumas. Lembramo-nos ou então os espíritos nos falam de algumas. Através dos livros, há 2000 anos, 50 anos depois, renunciava Cristo. Ficamos sabendo de algumas reencarnações de Emmanuel, Chico Xavier e outros companheiros. Vemos a luta que travaram e vem travando, pela espiritualização do mundo. Suas dores e seus sofrimentos, as perseguições que sofreram, suas grandezas nos píncaros do poder público e suas misérias na posição de escravos ou de criaturas que erraram no mundo em desespero e desamparo, resgatando suas dívidas e assumindo novas responsabilidades, sacrificando-se por companheiros que ficaram na terra ou elevando-se à luz da espiritualidade superior. Santos e heróis, verdugos e mendigos, fazendo parte de imensa família espiritual prosseguindo a jornada da imortalidade, ora torturada, ora sob a luz das estrelas do infinito. Caem e levantam, levantam e tornam a cair, homens como nós mesmos, na dura lida da própria libertação e da libertação dos amigos queridos. Minha mãe puxou a cadeira para perto da porta. Começara a se interessar pelo que se falava ali dentro. Chico ria e suas palavras alegres despertavam interesse. As histórias caíam-nos na alma como pétalas de rosas. Daí a pouco, ela pediu licença e entrou. Com aquele seu jeito decidido, justificou-se. Estou gostando muito da conversa do senhor. Chico sorriu, levantou-se e cumprimentou. Oh, Dona Beatriz, a senhora é uma alma maravilhosa. Só o sacrifício de criar esses filhos que a senhora tem fazem-na merecedora de nosso respeito. Ela olhou assombrada. Como sabia seu nome? Sentou-se e ficou a ouvi-lo até a 1 da madrugada. Lá fora os galos começaram a cantar. 4. Em casa. Aquela noite foi uma noite de festa e alegria. Chico não se retirou. Ficou para dormir. Conversamos até às 3 da madrugada. Nossa casa era relativamente cômoda e tínhamos uma boa biblioteca, espaçosa. No canto, uma cama. Lençóis limpos e fronha nova. Chico olhou os livros, viu a coleção dos livros que recebeu, especialmente André Luiz. Pedimos que autografasse aquelas obras para nós, a fim de mostrarmos aos nossos futuros netos. Riu-se. Disse que depois o faria. Mas o fato passou. Nunca mais. Quando ficamos sós, os outros haviam se despedido, nos abraçou e disse com ternura, você é o meu grande amigo. Sentimos uma onda estranha nos percorrer a alma. Algo de fantástico se passava conosco. Abraçamo-lo comovido e saímos. Sua presença em nossa casa se revestia de intensa espiritualidade. Dele se irradiava uma onda de paz, compreensão, entendimento. Sentíamos ao lado dele, o quanto ainda necessitávamos de evoluir. Parecia-nos que nossa casa se santificava com a sua presença, as paredes, os móveis, tudo parecia ter se tornado santo. Não dormimos direito pensando que ele estava ali, sob o nosso teto, como se um dos apóstolos do Cristo houvesse nos visitado. Nessa época Chico não era considerado como hoje uma figura santa. Os espíritas diziam por toda parte, talvez para valorizar-lhe a mediunidade, que ele era simples, ignorante, quase analfabeto, e que Emmanuel sim é que era um grande espírito.
Havíamos escrito um artigo contra essa ideia. Desde o princípio vimos nele a criatura maravilhosa que é, sem contudo, afastar as possibilidades de errar que ele possui como qualquer um de nós. É natural que alguns espíritas me houvessem advertido por exaltá-lo. Entre os espíritas é comum silenciar a respeito da qualidade superior dos médiuns. Acreditam que o médium possa assim vai descer e perder a mediunidade ou cair. Compreendemos perfeitamente esse ponto de vista. Pela manhãzinha, 6 horas talvez, domingo, Jair já estava sentado na porta da casa ansioso de tornar a ver o Chico na hora do café. Minha mãe sairá e dissera: não acredito nessas bobagens de espiritismo, mas o Chico é uma coisa diferente. Ele é formidável. Algumas horas ouvindo falar e contar fatos mudaram a sua opinião a respeito do mulato gordo de olho torto. Dissera mesmo: ele não é feio não, a gente olhando bem, vê que até é bonito. Muito simpático. Vê-lo e amá-lo é coisa de poucos momentos. Aquelas palavras ficaram ressoando no meu espírito: você é o meu grande amigo. O passado cobrira-nos os olhos do espírito. A névoa do esquecimento envolvera-nos em sua mágica neblina. É possível que, como Francisco de Assis, ele nos amasse assim como o poverelo amava os mendigos que o procuravam. Coração de santo dava-se a todos com a mesma intensidade. Mas ele fizera uma distinção: você é o meu grande amigo. No dia seguinte a conversa engrenou de novo. Café simples com pão e manteiga, café de mineiro. Queijo. Broa de fubá, o que sobrara da noite. Chico saiu do quarto e quando nós entramos lá, ficamos assombrados. Ele não dormira sobre os lençóis nem sobre as fronhas. Tirara tudo e dobrara bem dobradinho num canto. Dormira sobre o pano puro do próprio colchão e não sei se usou travesseiro. Vi de novo Francisco de Assis despojado de tudo, dormindo no chão da sua humilde cabana e comendo seu alimento com cinza. Havia nele muita coisa de S. Francisco e entre os frades do santo havia um frade muito seu amigo chamado Raniero. O que haveria entre nós? Os discípulos do Cristo também às vezes se referiam a João como sendo discípulo amado. E foi ao discípulo amado que Jesus entregou sua mãe na hora de morrer. Há o amor espiritual entre criaturas que foram irmãs em outras existências, assim como o amor do mãe pelo filho querido. Na intimidade do lar. Aquele dia foi um dia de alegria. Chico fazia questão de servir a mesa. Pão a um, café a outro. A todos dava a sua atenção e a sua palavra. Estendia a xícara fumegante e servia com amor. Quando entrara em nossa casa encontrara o Arus. Menino de 2 anos de idade, simpático, cabelos encaracolados, louros como o cabelo das espigas. O garoto corria pela casa e o Chico tomou nos braços e perguntou: como se chama? Arus traço, respondemos. E ele, imediatamente, sem pestanejar, acrescentou num relâmpago: Sura, não é? A princípio não entendemos bem, mas vimos que Sura era Arus de trás para diante. Dissemos isso, e ele riu, esclarecendo: este menino pertenceu à orgulhosa gens Cornelia, a família de Emanuel, quando Publio Lentulus em Roma. Chico demonstraria sempre grande interesse e amor pelo Arus, trazia-lhe presentes, roupas etc. Sentia-se que algum laço os ligava. Ora, em Roma, Chico havia sido Flávia, filha de Publio Lentulus, o orgulhoso senador, que conversou com Cristo à beira do lago: por que me procuras à noite, senador? Perguntara-lhe Jesus Cristo: por que não me buscais na claridade do dia? O senador que o buscara na noite, temeroso de ser visto em sua companhia, e que ali fora pedir auxílio para sua filha Flávia, gravemente enferma, baixou a cabeça. Traço, por que não me segues? Deixa tudo e vem, dissera ainda Jesus. Foi 1 minuto apenas. A indecisão tomara o seu espírito, mas ele não teve coragem talvez, assim como o moço rico, de deixar os seus bens,
a sua posição social e o seu poder e não ouviu a voz do Mestre. 2000 anos depois ainda estaria na Terra sofrendo pelo erro da indecisão de um minuto. Reencarnar uma vez como escravo, Nestório, sentir a força dos senhores de Roma e acompanhar os martírios de seu filho Ciro. Aí, então, começar a aceitar Jesus, vemo-lo mais tarde em renúncia como Padre Damiano e no Ave Cristo. Como Basílio, o músico e filósofo. No Brasil, surgiria com o Padre Manuel de Nóbrega, geral dos jesuítas, que, juntamente com Anchieta, lançaria as bases não só da nossa civilização mas também do pensamento evangélico cristão em terras de Santa Cruz. Figura extraordinária, maravilhosa, de homem e de pensador, poeta sensível e puro, guia espiritual amoroso e amigo das multidões. Também este pertencia a gens Cornélia, Sura, não é? Dissera o Chico. Nós ficamos contemplando o garotinho. Mais tarde Chico diria, quando o Arus já era moço, o sábio Arus, e acrescentaria, esse rapaz, antes de renascer foi um dos meus guias espirituais. E o nosso pensamento haveria de acompanhá-lo. Seria isso verdade? Mas o Chico não mente. Fosse o que fosse o futuro confirmaria ou não a sua assertiva. Nós, quando o Chico se foi, ficamos olhando um par de meias que ele deixara ali. Saíra de sapatos sem meias, prova de que não usava meias. Mais tarde haveríamos de perceber que quando Chico se sentava à mesa para psicografar, automaticamente, talvez mesmo sem sentir, tirava os sapatos com os próprios pés e ficava descalço. Só olhando para baixo da mesa que se via. Costumava ficar mexendo com os pés, um no outro, e enfiando os dedos nos dedos. Aos sábados, Chico voltava à nossa casa. À noite havia uma reunião mediúnica com os amigos e começou a aparecer muita gente. Nós íamos a Pedro Leopoldo e ele vinha a Belo Horizonte. Geralmente, íamos até as 2 ou 3 da madrugada. Muita coisa ouvimos de seus lábios e gravamos. Histórias singelas de profunda sabedoria brotavam-lhe da alma e do coração. Modesto funcionário da Fazenda Modelo, sediada em Pedro Leopoldo, Chico entrara em contato com um homem chamado Rômulo Joviano. Figura austera e enérgica, chefe do Chico. Conhecemo-lo apenas de cumprimentar e através do que o Chico nos falava ou do que nos relatavam outros amigos. Não parecia assim à distância o homem tratável. Embora educado, dava a impressão de completa indiferença para com os outros e nós que éramos jovens e achávamos que a doutrina ensinava a suprema humildade, admitíamos para nós, que Rômulo Joviano era um homem imensamente orgulhoso e prepotente. Com ele Chico estava fechado a 7 chaves, e, como dizia o próprio Chico, como um cão amarrado a uma árvore com corrente curta. Dominava o Chico totalmente. Durante mais de 20 e tantos anos durou esse império. Todas as quartas-feiras, por 20 e tantos anos, Chico fez reunião em casa de Rômulo Joviano, exclusivamente para ir com a família dele e não faltou um só dia. No entanto, tudo o que Chico recebeu mediunicamente nesses anos, mensagens, artigos e páginas de imenso valor ficaram em poder dele, Rômulo, e não foram publicadas até hoje. Inexplicavelmente, com ingenuidade, talvez. Acredita ele que aquilo é propriedade sua? Não podemos julgar a sua interpretação, mas somos de parecer que sua atitude está absolutamente errada. As páginas dos Espíritos pelo Chico são um tesouro inestimável que pertencem à humanidade. Rômulo Joviano e sua esposa, segundo informações do grande médium, foram Fernando e Isabel de Castela. Não admira, pois, a sua aparência orgulhosa. Cremos que na sua ânsia de preservar o Chico, levou-o, todavia, a sofrer muito. Disciplina de ferro mantinha Rômulo, o rapaz, numa verdadeira prisão. Não sabemos bem como foi que Rômulo veio para a doutrina espírita. Parece-nos que através do Chico encontrou um mundo espiritual.
Acreditamos na sua sinceridade e no seu zelo, mas admitimos que nem ele mesmo sabe o quanto fez o Chico sofrer. Dizem que em certa época deveria ele apresentar um trabalho sobre gado ou criação de gado e não existiam subsídios em parte alguma a respeito do assunto que, parece, era especializado ou de caráter inédito, e Chico recebeu mediunicamente um trabalho esgotado o assunto e que lhe foi entregue. Segundo informações, o relatório do Chico era detalhado e profundo, cheio de datas e de referências extraordinárias. Nós, porém, nunca vimos esse trabalho. A vigilância do Rômulo sobre o Chico era de um carrasco sobre o encarcerado, a de um carcereiro com o condenado. É possível que essa disciplina em parte tenha sido benéfica ao Chico e por outro lado, a extrema rigidez e frieza lhe tenham feito muito mal. Parece que o Rômulo se acreditava proprietário do Chico. Propriedade tirânica. Prova disso é que nunca visitou o Chico em Uberaba e afirmava que compreendia o Chico em Pedro Leopoldo, mas não compreendia o Chico em Uberaba. E não concordou nunca com a transferência do Chico para Uberaba. Não concordar, discordar, são coisas diferentes de não visitar nunca o amigo. Revoltou-se porque viu que o Chico estava se libertando dele. Será isso? Cremos que sim. Mandou certa ocasião uma carta para o Chico e passar uns dias com ele, mas o médium parece que estava doente. E não foi. Amor que escraviza é um perigo. Amor exclusivista, amor obsessivo, amor que não dilata os horizontes da alma é apenas um pobre amor. Em sua profunda humildade, Chico tudo suportou sem reclamar silenciosamente, acompanhando as determinações daquele homem como um escravo. Seria interessante um estudo aprofundado das relações de Rômulo Joviano com o Chico Xavier. Alguém há de fazê-lo no futuro. Não sei se nós mesmos viremos a ter esta oportunidade. Tudo é possível. Quem sabe? Creio que a história de ambos, nesse período, seria fascinante, desde que vista com os olhos do escritor que compreende o imenso valor das menores atitudes dos grandes homens, e Chico deve ter vivido intensamente essa fase. Lembro-me que ele falava de Rômulo com consideração, mas também com uma certa mágoa. Rômulo escravizava demasiado e parece que não lhe dava muito valor como homem, valorizava apenas a sua mediunidade. Chico para ele, é claro, era somente o instrumento. Assim como uma máquina na qual o sábio Emmanuel escrevia. Aliás, nessa época, Chico era geralmente considerado pelos espíritas como simples, ignorante, analfabeto, atrasado, enquanto se exaltavam, exageradamente, os espíritos que se comunicavam por ele. A sabedoria dos espíritos era colocada no altar e, para servir de contraste, a ignorância do médium era focalizada com impiedade. Sentíamos que os espíritas ficavam aborrecidos quando nós dizíamos que para receber os espíritos que o Chico recebia, ele mesmo deveria de ser semelhante a eles. Fomos talvez o primeiro, em todo o Brasil, a dizer que Chico Xavier era espírito elevado e talvez maior que Emmanuel. Isto, por escrito em jornal. Foi um escândalo. Ninguém admitia. Chico era simples, ignorante, analfabeto, diziam eles. Sentença impiedosa da época e do desconhecimento, quase total relativo à mediunidade. Desejava-se, queria-se, o médium inconsciente e ignorante, sonhava-se o espírito comunicante, sábio, literato angelical. O pensamento científico do mundo, contudo, desenvolvia o seu trajeto, e o sonho era substituído por um senso muito agudo da realidade. Penetrava-se nos umbrais de uma nova era e os espíritas também avançaram um pouco mais no campo do conhecimento e do entendimento. O médium não é mais uma coisa, pelo contrário, é criatura humana, com necessidades e anseios, com fraquezas próprias e deficiências. Sonha e ama, deseja e espera. Come, bebe, dorme e trabalha como e qualquer um outro. Merece respeito e consideração. Tomá-la de assalto,
indiferente às suas necessidades e ignorando que ele também tem sua vida, é uma violência sem nome. Escravizá-lo, uma ignomínia ou uma inconsciência. Orientá-lo é uma coisa. Sugerir-lhe formas de disciplina também uma boa atitude. No entanto, ninguém tem o direito de se apropriar dele como se fosse o seu senhor. Cremos, todavia, que a mão de ferro de Rômulo Joviano, de certa forma, lhe foi um bem. Se não fosse, Emmanuel já o teria libertado há muito tempo. Deus se aproveita até dos escombros para reconstruir os mundos. E, é lógico, dos escombros das nossas desilusões faz às vezes o nosso glorioso destino. Rômulo vivia com a mulher e uma filha. Não tivemos conhecimento da existência de outros membros de sua família. Era um homem reservado, sério, já de meia idade, com um pouco de cabelos brancos, forte, atlético quase, cabeça leonina. A filha desenvolvia a mediunidade psicográfica intuitiva nas reuniões com Chico Xavier e chegou a escrever belíssimas páginas inspiradas por Otília, e que foram publicadas em jornais e revistas ou em separado para distribuição. Moravam numa residência senhorial na Fazenda Modelo, da qual Rômulo era o chefe. Não sei se os membros da família possuíam mediunidade realmente desenvolvida, mas o Rômulo aplicava passos curadores no centro do Chico. Lia, no fim da reunião, uma página de Emmanuel, mas durante os trabalhos permanecia na cabine aplicando passes. Era uma das coisas que nós admirávamos porque parecia-nos que ali se tornava humilde e bom. E claro que as nossas impressões poderiam estar erradas, que não fosse nem duro nem rijo, e até, quem sabe, fosse uma alma cândida. Mas a nós, infelizmente, ele aparentava ser duro e rijo, insensível. É verdade que aquele que aceita a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, dificilmente será absolutamente duro e rijo. O coração tende sempre a ser mole e a razão predomina sobre os instintos. A casa era boa. Quando ali estivemos com o Peixotinho, Chico apontou um enorme flamboyante que pendia sobre o alpendre e disse: por aquele galho é que Narcisa desce para vir às nossas reuniões. Como um anjo e suavemente desce. Narcisa é um espírito que aparece em nosso lar e desfruta de posição espiritual avançada. Fiquei olhando o imenso flamboyante e os seus galhos que se contorciam como serpentes que buscassem o chão, e na minha retina havia a Narcisa pousando suavemente nos galhos pendentes. A casa sombria inspirava respeito e a folhagem luxuriante que se distribuía um pouco por toda parte tornava mais fresco o lugar. Tínhamos ido com alguns amigos visitar o Chico. Recebeu-nos na Fazenda Modelo e mostrou-nos o lugar onde trabalhava como simples escriturário no fim da carreira, sem promoções nem melhoria. A igreja à época fazia muita pressão contra ele e vinha, por isso, através dos anos sofrendo enormes injustiças. Fez um concurso para o cargo que ocupava e não passou. Foi reprovado. Com isso, impediram-lhe o acesso nos quadros da carreira. Ganhava 700 mil réis. Já naquele tempo era uma miséria. Apesar disso, estava sempre rindo. Por aí, vocês veem que sou um burro e não poderia por mim mesmo escrever as mensagens que recebo. Se eu fosse capaz de escrever o que recebo, então, teria facilmente passado no concurso. A pobreza do Chico era conhecida. Filho de uma família pobre, criado na dor e no sofrimento. O pai, João Cândido, vendia bilhetes de loteria e a mãe morrera quando ele era criança. Aos 5 anos já via o espírito da mãe, Maria João de Deus, que lhe aparecia debaixo de umas bananeiras no quintal. Maria João de Deus era um espírito luminoso. No Rio de Janeiro, tivemos ocasião de vê-la materializada, no grupo André Luiz, pela mediunidade do Peixotinho. O espírito mais luminoso que já vimos. O seu perispírito ou seu corpo espiritual exibia-se com uma luminosidade de luar intensa. Parecia lã de carneiro, cheio de ondulações luminosas, e a sua voz era suave como se pronunciada pela boca de uma flor.
flor de luz e de esperança. Evidentemente ele deu através da vida, conselhos úteis e cristãos, capazes de conduzi-lo pelos caminhos do Cristo. Ela que escreveu cartas de uma morta, revelando a vida em Marte e Saturno, é claro deveria possuir imensa evolução. Na realidade, o primeiro guia espiritual conhecido de Chico Xavier. Ela que havia sido sua própria mãe. O primeiro nos dois planos. Cartas de uma Morta é um livro importante, de revelação. O estilo é simples, mas as informações são interessantes e de grande responsabilidade para o médium. Maria João de Deus deve ter sido na Terra uma criatura boa, e, talvez, até excepcional. Vimos-la algumas vezes como dissemos, nas sessões de materializações do André Luiz, do Rio. Sempre luminosa e bela. Em Belo Horizonte, os amigos do grupo Sheila deram à mocidade o nome dela. Para o Chico, ainda é a mãezinha querida. Aquela que lhe guiou os primeiros passos na vida espiritual e de alguma forma, também, na vida material, porque muitas e muitas vezes o aconselhou a suportar os sofrimentos e as dores com paciência. É lógico que espírito ligado ao Chico por muitas vidas. Embora a brevidade do tempo que conviveram, apenas 5 anos na carne, veio ela, evidentemente, com a tarefa de recebê-la em seu seio pela afinidade espiritual existente entre ambos. Diz Chico Xavier em explicação necessária, página que escreveu como introdução ao Cartas de uma Morta. As páginas que se vão ler são de autoria daquela que foi, na Terra, a minha mãe muito querida. Minha progenitora chamava-se Maria João de Deus e desencarnou nesta cidade, em 29 de setembro de 1915. Filha de uma lavadeira humilde, de Santa Luzia do Rio das Velhas, ela não pôde receber uma educação esmerada, mas, todos que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíam a cultura que lhe faltava. Quando o seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio, pela primeira vez, eu lhe pedi me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo. Eu contava 5 anos de idade, quando minha mãe desencarnou, mas, mesmo assim, nunca pude esquecê-la e, ultimamente, graças ao Espiritismo, ouço a sua voz, comunico-me com ela, e ao seu espírito generoso devo os melhores instantes de consolo espiritual da minha vida. Por aí se vê o carinho, o amor, a veneração, que Chico passou a dedicar à sua mãe desencarnada. Depois dela, passou a ser cuidado por uma mulher que muito maltratou e fez sofrer. Colocava-lhe como castigo, por culpas imaginárias, garfos presos a um cordel de maneira que se fincassem nos seus quadris, na sua barriga e nos seus rins. Ainda hoje, Chico exibe os sinais da tortura infantil. Certa vez, aconteceu aquele fato esquisito e estranho da mulher que tinha um filho menor com uma ferida na perna. Foi aconselhada por alguém a submeter a ferida do menino a um tratamento inusitado. Um cachorro deveria lamber-lhe a ferida durante 3 sextas-feiras. Não tendo cachorro, mandou a mulher que o Chico substituísse o animal lamendo-lhe a ferida. Chico fez isso, com humildade, 3 sextas-feiras, e, realmente, a ferida cicatrizou e o menino ficou curado. Essa passagem lembra profundamente aquela outra de Francisco de Assis. O poverelho de Assis ia pela estrada, feliz, com seus companheiros, as andorinhas de Deus, cantando a sua canção. Corria e pulava, ria, gracejava com os amigos ou louvava o Criador. Recolhia nas mãos em conchas florzinhas de Deus, 2 fioriti. Beijava-as e sorria à luz do sol. Depois corria de novo e pulava até que encontraram alguns leprosos imundos que se encolhiam à beira da estrada, medrosos, porque era costume que se guardasse uma distância entre os doentes de lepra e os homens cheios de saúde. Alguns traziam pequeno sino dependurado no pescoço, como as madrinhas da tropa, fato comum entre os judeus para denunciar a sua presença e alertar as criaturas, que eles, leprosos infelizes ali estavam, que não se aproximassem. A lepra era considerada,
como ainda hoje, uma das doenças mais terríveis do mundo. Francisco, no entanto, contemplou os leprosos com piedade. Olhou-os e encaminhou-se para eles. Assustados, fugiram todos, menos Ura que, estarrecido, imobilizado, incapaz de arredar pé, ali ficou.